Fala galera, análise de Internacional 1, Bragantino 0, pela 35ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aí o Bragantino com mais posse de bola, 34% para o Inter, um número baixo, considerando que era o mandante, contra 66% do Bragantino, um número bem alto aí para uma equipe visitante. Aqui embaixo, olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente tentar perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro. Aqui parece que os jogadores do Bragantino, né, estão mais adiantados. Eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes, e a gente vai ver que, de fato, a linha branca do Bragantino está ali colada na linha do meio de campo, e a linha do Inter, em vermelho, está um pouco mais recuada. Quando a gente olha para a concentração de jogadas em campo, a gente vai ver que o Bragantino conseguiu dominar o meio de campo e construir mais no seu campo ofensivo. Então, 31% do total de jogadas da partida foram do Bragantino pelo meio de campo, contra 18% do Internacional, e o Bragantino conseguiu criar 15% do total de jogadas da partida no seu campo de ataque, contra 7% do Internacional. Então, o Bragantino com mais posse de bola, jogando um pouco mais adiantado e dominando aí o meio de campo e conseguindo construir mais no seu campo ofensivo do que o Inter fez. Para fechar essa primeira parte da análise, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. A gente vê muito mais barras brancas do que vermelhas, né, que mostram que o Bragantino dominou o jogo por mais tempo e principalmente teve diversos momentos aqui em que as barrinhas do Bragantino ultrapassaram aqui a linha do menos 25, mostrando aí um domínio mais intenso do Bragantino na partida. O Internacional teve, acho que apenas duas oportunidades aqui, mas nada muito expressivo além da linha do 25, que representaria um domínio mais intenso do Internacional. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média de todas essas barras aqui do gráfico, a gente vai chegar no número de menos 16, que mostra aí que na média da partida o Bragantino foi bem mais dominante do que o Internacional. E agora aqui do lado a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir no jogo. Mas antes disso eu peço aí para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo e vamos continuar. Olhando primeiro aqui para expectativa de assistências, essa é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E aí a gente vê o Internacional com 0,12, um número bem baixo, considerando que era o mandante, e o Bragantino com 0,57, que apesar de ser um número mediano para uma equipe visitante, foi suficiente aí para o Bragantino ser bem superior ao Internacional nesse quesito. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Inter com poucas finalizações na partida, apenas 8, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,13. Pelo lado do Bragantino, foram 13 finalizações, um número relativamente alto, mas que geraram apenas 0,46 de expectativa de gols. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê o Bragantino com mais finalizações, mas as oportunidades geradas por essas finalizações não eram boas o suficiente, fizeram aí com que o Internacional, apesar de menos finalizações, tivesse uma expectativa de gols na partida maior do que o Bragantino. Mas só olhar para o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender essas finalizações. Aí o Internacional continua melhor do que o Bragantino, né? Fica evidente aqui pelo esse gráfico de barras, sendo aí o Internacional com uma expectativa de gols pós-chute de 1,44 e o Bragantino com 0,86, números medianos aí para as duas equipes. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E aí a gente vai ver que essa diferença foi de 0,31 para o Internacional e de 0,40 para o Bragantino, bons números aí para as duas equipes, né, que conseguiram elevar sua expectativa de gols com base na qualidade das finalizações. Do Internacional subiu de 1,13 para 1,44, do Bragantino subiu de 0,46 para 0,86. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida, né? Através aqui dos gols evitados. A gente vai ver que o Internacional
O goleiro do Internacional evitou aí 0,86 gols, que é a diferença entre o 0,86 de expectativa de gols do Bragantino e o número de gols que o Bragantino marcou, que foi 0. Então, um bom desempenho para o goleiro do Inter, né? Evitou praticamente um gol aí que ele deveria ter tomado. Pelo lado do Bragantino, também um bom desempenho do goleiro, que ficou aqui em 0,44, que é a diferença entre 1,44 aqui de expectativa de gols do Inter e o gol que o Internacional conseguiu marcar. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Inter, a gente tem duas estatísticas com 4 estrelas, duas estatísticas com 3, e as demais estatísticas aqui com uma ou duas estrelas. Então, se a gente for tirar uma média disso tudo, acho que daria para dizer que foi um desempenho no máximo mediano aí do Internacional. Pelo lado do Bragantino, a gente vai ver estatísticas aqui com 4 estrelas, algumas estatísticas com 3, uma com 2 e uma com 0. Então a gente vê aí que talvez um desempenho, através desses números aqui, a gente talvez diria que o desempenho do Bragantino foi até melhor do que o do Internacional, mas o resultado não veio, né? 1-0 para o Inter, ótimo resultado com base aí na diferença de desempenho das duas equipes na partida, um ótimo placar para o Internacional. Então chegamos aí ao final de mais uma análise de Inter 1, Bragantino 0. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para vocês se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!